feel obviously is that the family were here to have a good time, a fun time, a relaxing time. And a couple of things that seem to touch my mind a lot is, do you know if there is a golf course near here, or where there is a green? Because I keep seeing a golf course. I don't know, Simon, but I think we can check it out tomorrow, okay? Because I don't know. I really don't know if there's a... But you keep seeing a golf. I keep seeing a golf course, and it's almost as if it would overlook the water. Okay. Because I do keep seeing also as well a channel, or a river channel that running into the ocean. So, Brian and Simon, here we are at Praia da Luz. Anything important here? I felt this place particularly was a focal point. I know certainly over here I felt drawn that area, that cliff top, and one of the things that I was conscious of is that I kept being drawn to somewhere where there was an outlet of water, like a culvert, a pipe, wherever there was water running down into the sea. But might this be the water that you told before it would run to the sea? This was a definite this type of area, because I kept seeing like an outlet pipe, somewhere where there was water running, and this type could be this type of area would fit the image. So Brian and Simon, you were right. We were able to find this golf course. Do you think this is the place? Yes. Is it? Mm-hmm. But we cannot see the sea, but we will search the sea, yes, because I know we are really nearby the sea. But can you tell us, why is this place important? When we were getting the information, I just kept being drawn to a golf course, as if there was a connection here, as if this was a memory, an awareness of perhaps either having been here or that it was significant. É surpreendente ver alguém que descobre campo de golfe e uma ravina, que é uma ravina de despenhamento, não é? Não sei, acho importante essa ravina. Eu passaria por lá os olhos outra vez. Francisco, se fosse investigador, passaria por lá os olhos? Nunca fica mal nós passarmos os olhos, seja qual for a fonte de informação, outra vez pelos locais onde já se andou. Ora, então, os médios do Até à Verdade, no caso Madeleine McCann. Olá, Hernani. Boa tarde, querida Júlia. Boa tarde, querida Hernani. Queres comentar estas informações que acabámos? São muito interessantes. Em Portugal há algum ceticismo em relação a este tipo de pessoas. Eu não tenho que ter opinião sobre isso, ou pelo menos não é esse que é importante na minha forma de olhar as coisas. E não é importante porque, das duas uma, ou as instituições servem, com todos os métodos que utilizam, ou não servem. Isto é, houve em momentos, desde logo, quem quisesse solicitar o FBI para apoiar a investigação. Bom, convém começar por dizer que o FBI consulta psíquicos para casos difíceis. Portanto, das duas uma. Na cultura anglo-saxónica, na Inglaterra também. Exatamente. Aliás, na Inglaterra, médios em concreto. precisamente, na Inglaterra e no Canadá, portanto, como tu dizes, na cultura anglo-saxónica, isto também se usa. A saber, a Scotland Yard também trabalha com pessoas que dizem que sentem estas coisas, e no Canadá também as autoridades que fazem investigação criminal consultam este tipo de pessoas. No continente europeu não é propriamente muito hábito, mas há também notícia de algumas polícias que, mais conhecido ou menos conhecido, mais assumido ou menos assumido, que o fazem. A própria Polícia Judiciária não deixou de ouvir coisas, textos e opiniões de pessoas que dizem ter estas, enfim, estas sensações. Eu não sei porque não... Temos o Gonçalo Amaral sentado ao teu lado. E como eu tenho, precisamente... Coordenou o caso todo, não é? Isto é um aquecimento. Exatamente. É um aquecimento. E, portanto, sem querer dar a minha opinião sobre se os psíquicos sentem ou não sentem, vêm ou não vêm, quer saber, como tenho aqui o responsável da investigação, a primeira pergunta que faço é... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, antes de mais. E a primeira pergunta é, Gonçalo, você recebeu ou não recebeu informações destas pessoas que têm um telefone especial para o além, e se levou em linha de conta isso ou não?
Nestas situações aparecem sempre muitas mensagens, muitas informações, algumas que chocavam por exemplo, um desenho que me recordo, uma imagem, a figura de uma pessoa que é parecida com alguém que entretanto vai aparecendo, no caso. E depois mais à frente já posso dizer quem é. Mas de facto, nós somos homens de factos, os investigadores. Baseamos em factos, em indícios. E somos um pouco céticos relativamente a estas situações. Mas recebeu informações? Recebemos muitas. Assim como a família também recebeu e também ponderou coisas sobre, e até entregou mails e outras coisas à Polícia Judiciária dizendo até onde é que poderia ter estado ou estava o corpo. A família de Madeleine McCann. Houve uma situação logo no início, falaste há pouco do FBI, de facto, quando nós ponderámos o apoio do FBI, o FBI teve sempre, o FBI, que é a agência norte-americana em termos de investigação criminal, esteve sempre disposto a ajudar. Houve um entrave da parte da Direção Nacional da Polícia Judiciária para não chocar, estamos a trabalhar com a polícia inglesa e também vir o FBI. Mas o FBI, aquilo que queriam ajudar logo de início era mandar para cá, chamemos uma vidente, uma médium, com quem eles também trabalhavam. Foi a primeira diligência oferecida pelo FBI? Logo nos primeiros dias, só que entretanto, penso que a Direção Nacional... 6 anos depois. 6 anos depois, a SIC tratou do assunto. Mas não eram estes, mas estes colaboram, era uma senhora, mas estes colaboram muito em investigações nos Estados Unidos e no Canadá, de resto local onde habitam e onde são professores universitários numa faculdade, numa universidade onde estas linhas de investigação são consideradas particularmente pertinentes. De facto, aqui na nossa cultura do sul da Europa, nem tanto. Bom, mas vamos então aos factos. Gonçalo Amaral falou de factos. Em maio, facto, assinalam-se os 5 anos do desaparecimento de Madeleine McCann. Facto. Gonçalo Amaral, Hernani Carvalho voltaram à Praia da Luz e à falésia é esta mencionada pelos médios no programa Até à Verdade. Vejam. Uma das tónicas que se notou no programa Até à Verdade, que a SIC emitiu há dias, foi precisamente a praia e esta falésia. E também um campo de golfe, e isso faz sentido com uma tese que em maio de 2007 correu, que diria que a menina poderia ter sido transportada num saco desportivo ou num saco de golfe, trazida através do campo de golfe até esta falésia e daqui lançada. O próprio Moita Flores, nesse programa, diz que, na dúvida, passaria por aqui também. Gonçalo Amaral, o que é que a polícia fez aqui na Praia da Luz? Bom, na primeira noite foram feitas buscas com cães de pesteiros e com muitos populares que ajudaram e toda esta área foi pesquisada. Mas aqui também nas rochas? Nas rochas, também na base aqui desta ravina onde estamos, desta falésia. Utilizaram-se varas até para fazer buracos na areia e na terra aqui na base desta falésia, para libertar eventuais odores de cadáver, e não foi nada detectado. Foram utilizados meios aéreos, tanto nos primeiros dias como nesse planeamento. O planeamento foi precedido dessa vistoria, digamos, essa visão geral de toda a área por um helicóptero que foi cedido pela Proteção Civil de Faro, e nada foi detectado. Quanto a essa hipótese de se lançar um corpo, que recordo que a menina pesaria cerca de 30 quilos, daqui para o mar, eu diria que é impossível. Repare-se que o mar não está aqui logo no enfiamento da falésia, a falésia não é à direita, a falésia tem um grande desnível e o mar ainda está longe. Era preciso uma grande força, era preciso alguém, quase um gigante, para lançar aqui um corpo que caísse no mar e no mar profundo. Há fotos que se vê nessas rochas que estão aí dentro da água, à procura. Certamente não estava à procura da filha. Estava a falar no pai da Medi, ele andou aqui embaixo. Andou nas rochas, há fotografias. Mas aí tinha que ter a convicção de que a menina estaria morta. Eu penso que não andava à procura de caranguejos, nem à procura da filha viva. Segundo Moita Flores, era importante voltar a esta área. Eu penso que sim, até porque há pessoas que ainda hoje continuam a dizer que é por aqui que estará o corpo e continuam a dar indicações de locais. E, portanto, é procurar, a polícia procura, que reabra o processo e que reinicie todas as investigações, que é útil, porque há muita coisa ainda por fazer. Não é? Hernani, passo já para ti a palavra. A questão é esta: na senda daquela tese
da hipótese de a menina ter sido levada para aí num saco... Saco de golfe. Num saco de golfe ou num saco desportivo. Aliás, vamos mostrar a fotografia, deixa-me só mostrar a fotografia em que se vê então, cá está, Jerry McCann com o saco de golfe. Tenho que sublinhar que esta fotografia foi tirada por um fotógrafo britânico, Brian Boult, e tínhamos aqui que assinalar que era de um fotógrafo britânico. Bom, sem prejuízo, eu não estou a dizer que foi o Sr. McCann, ao contrário. O que eu estou a dizer é, na hipótese que era uma das teses que era feita, que a menina podia ter sido levada do quarto num saco de golfe ou num saco desportivo pela pessoa que a fez sair do quarto e que podia ter sido levada através do campo de golfe até à falésia. A pergunta, já se percebeu, ou não é muito difícil de perceber, que não é possível mandar um corpo de 30 quilos dali. Porque ele nunca cai dentro da água. Nunca. Com uma pedra daquelas do tamanho de uma mão, não se consegue projetá-la para dentro da água. Bom, mas a pergunta é, era possível esta menina ter ficado escondida, enfim, naqueles canais da falésia e depois mais tarde ser levada? É possível, aliás, essa é a tese, as conclusões em que a polícia chega até setembro de 2007, que é que o corpo da criança teve guardado em algum lado. Na primeira noite terá sido retirado de casa e colocado em determinado sítio onde não foi detectado. As buscas foram feitas para encontrar uma criança viva e não uma criança morta. E depois sabe-se, até pelos vestígios, tem-se a informação pelos vestígios que estão no carro, alugado 20 dias depois, de que provavelmente ali terá estado um corpo, um cadáver, e provavelmente poderia ser Madeleine McCann. O FSS manipulou toda a informação. Já vamos falar do FSS. Estou a falar, repare só, estamos a informação. Estamos a falar de informação, não estamos a falar de que isto está provado ou que não é possível provar. A informação que a polícia deveria e estava a trabalhar. Portanto, estávamos a 6 meses de investigação, no início da investigação teríamos de ter continuado por aí. Perceber onde é que aquele corpo, se é que havia corpo, onde é que ele teve. Mas a pergunta é, como é que é possível ter um corpo naquela falésia sem que ele se deteriorasse? Ali o corpo deteriorava-se sempre. O corpo pode ter estado guardado. A questão do saco é esta. A Gerald McCann chegou a dada altura a dizer que não tinha nenhum saco desportivo. O Mark Harrison foi um perito inglês que esteve a fazer o planeamento das buscas que foram feitas com os cães CSI, doadora de cadáver de sangue, que cheiravam morte, foi em finais de julho e agosto. Põe essa hipótese séria, de que o corpo saiu dali num saco desportivo. Fala em saco de golfe, fala em saco desportivo. E de facto existia um saco desportivo. Há fotografias retiradas no interior do apartamento após o desaparecimento, portanto uma hora depois, em que está lá um saco desportivo dentro do armário e é azul escuro. Portanto, essas fotografias existem, e, portanto, ao contrário do que alguém possa dizer que não tinha saco desportivo, está ali um saco desportivo. Pode não estar lá a dizer Adidas ou coisa, mas é um saco desse tipo. Portanto, o que é feito esse saco? O que é que aconteceu a seguir? Porque depois há outras situações onde aparece outro saco. Não vale agora aqui a pena estarmos a falar delas, em que há pessoas a falar também de um saco. Esta zona da falésia é uma zona importante, porque muita gente fala dela. Houve ali vários acontecimentos, várias coisas que as pessoas viram, que suspeitaram, na área do campo de golfe, na zona do campo de golfe, no caminho até o Marco Geodésico, tudo por aí afora. Portanto, é uma área que vale a pena voltar a pesquisar. Mas para pesquisar no âmbito de uma investigação que seja reaberta. Curiosamente, toda a área foi revolta, é preciso dizer. Também. Toda aquela área foi revolvida, toda aquela área foi adquirida, toda aquela área foi dividida. Há um pormenor não tens acesso àquela área com facilidade porque deparas-te com áreas que hoje são privadas, curiosamente quase que no acesso à vertical da falésia. Há um pormenor importante que é o diário da Sra. Kate McCann. Há quem tenha a opinião que o diário foi escrito para ser lido, mas a dada altura, pelas datas que lá estão poucos dias depois do desaparecimento, a Sra. Kate McCann diz que está a correr na praia, está fazendo o seu jogging, portanto, a filha está desaparecida e ela vai fazendo o seu treino, e ali naquele planalto que nós estamos agora a ver, ali ao fundo, ela diz que subia, e começou a ver um montoado de jornalistas e de pessoas, e ela começou a suspeitar que tivesse encontrado o corpo da filha. Então, isso está no diário dela. Portanto, ela aponta para aqui, para esta zona. Então, mas quando contrataram... É na base
da criança que perdeu a vida. Exatamente, mas isso sempre foi, desde o início, que os pais falaram na morte, pelo menos a Kate McCann, na morte da criança. Quer dizer, entregou os tais meios de uma vidente a dizer onde o corpo poderia estar, na zona lá abaixo da igreja, na parte da pera que lá está, num coletor de esgoto. Não posso estar de acordo, porque ainda recentemente, ou o Jerry McCann dizia, se acham que a menina morreu, então mostrem-me o corpo. Pois ele se calhar saberá que não há corpo, não é? Essa é outra questão. Não sei porque é que diz para haver corpo. Para se provar que a criança não morreu, não é necessário encontrar o corpo, não é? Aliás, nós aqui, neste caso, se nos conseguíssemos abstrair do nome da criança que desapareceu, dos pais da criança, e olhar para os factos objetivamente e avançar com essa investigação, os factos falariam por si. Portanto, não vale a pena estar a dizer que a criança está morta, que a criança está viva. É preciso trabalhar a investigação. E chegar ao fim com ela, coisa que não foi feita. Portanto, esqueçam por momentos que é Madeleine McCann, que são os pais de Madeleine McCann, e objetivamente olhamos para factos. Para factos que estão num processo que já vieram dizer que isso é coisa do passado. Como se aquilo não interessasse. E só saberá a verdade, que isso é que importa. E nessa verdade, lá se saberá se a criança está morta, se está viva, e onde é que possa estar, o que é que lhe aconteceu, se avançarmos com base nesses factos. Mas é a convicção dos pais, ou pelo menos é a convicção mais conhecida dos pais, é que a criança está desaparecida. E os pais têm reiterado que acreditam que a menina esteja viva. Está viva. Eu não sei porque, olha, Hernando, vou dar um exemplo. Houve um senhor advogado que andou em Barrajas à procura do corpo. Esse senhor advogado foi contratado pelo MED3, que é uma agência de investigação do casal, trabalhava para o casal, para juntar dois casos, o caso Joana Cipriano e o caso Madeleine. Ele andava à procura de um corpo. Pois quem está a defendê-lo num processo em que eu tenho contra ele, por difamação, é a advogada dos McCann. Todo se ele diz que está morto. Se a criança está morta, porquê é que os McCann estão a defendê-lo? Porquê é que os McCann estão em tribunal? Portanto, são este tipo de coisas que ninguém entende. Vamos então, que ninguém entende de facto, vamos então agora... Vamos ao apartamento. Vamos ao apartamento, vamos aos factos. Factos. O Gonçalo pôs aqui em cima da mesa. Factos. Facto. Maio. 5 anos de desaparecimento de Madeleine McCann. E nós então pedimos, depois de termos tido aqui aquelas, enfim, as considerações que os médios fizeram no programa ao programa Até à Verdade, então vamos pedir a alguém que esteve no processo, Gonçalo Amaral e a Dani Carvalho, o nosso homem no terreno, voltaram então à Praia da Luz e desta vez ao local mesmo, à porta do quarto onde a criança desapareceu. Madeleine McCann desapareceu no dia 3 de maio de 2007 deste apartamento aqui na Praia da Luz, o apartamento 5A do Ocean Club. Por exemplo, Moita Flores não acredita que a menina tenha sido retirada a partir desta janela. De facto, a janela está mesmo ao lado da porta. Pergunto-lhe, objetivamente, na sua convicção, é possível a menina ter desaparecido a partir desta janela? Olha, a nossa convicção e os indícios que foram recolhidos naqueles primeiros 6 meses é materialmente impossível ter sido esta a porta de entrada, o meio de entrada ou de saída, até porque não há vestígios de arrombamento. O que há é vestígios de uma simulação e é pelo interior, que se simula que se abre a janela, há impressões digitais de Kate McCann a abrir a janela para o lado esquerdo. Ela diz que a janela esteve sempre fechada, as persianas sempre corridas e, portanto, tudo isso, nem há marcas de pés, não há nada e, de facto, esta é a janela, como eu já disse, virada para o mundo e onde está a solução do caso. No dizer dos investigadores, ninguém entra por uma porta para fugir por uma janela. É um facto, e se reparar, a porta até é mais escondida que a janela. Portanto, há mais espetáculo sair pela janela do que sair pela porta, que é escondida, é mais recuada. Portanto, por aqui é que era o ponto certo de saída. A tal da parte de trás, por dentro, onde está o sofá e onde aparece vestígios de sangue, o FSS diz que pode ser de Madeleine McCann. É nesta janela? É do lado anterior, onde aparece o sangue. O tal sofá onde foram encontrados os abaixo, vestígios? Sim, junto ao chão. E onde também há o odor a cadáver, para além de sangue. Portanto, esta era normalmente a serventia de acesso à rua deste apartamento 5A. Exato, os apartamentos, a forma como aquele grupo de turistas entrava nos apartamentos era pelas traseiras, tanto do casal McCann
como os outros que estavam no resto do outro lado. Portanto, isto levanta questões de o caminho que está ali era o caminho que percorriam as outras pessoas. Quando o Jean Tanner diz que sobe a rua e vai dar a volta para ir para casa, isso para nós soa a falso, porque aqui é que era o caminho normal. O próprio Gerald McCann chega a dizer que quando vem ver a filha, às 9 qualquer coisa, que não entra por aqui, estava aflito para ir à casa de banho, mesmo assim percorre este caminho todo, vai para um caminho mais longo para abrir a porta com a chave. Há um relatório de Control Risco, que é uma primeira agência de detetives que entrou no caso, logo nos primeiros dias, onde eles dizem, depois de falar com o Gerald McCann e com outras testemunhas daquele grupo, que a chave que o Sr. Gerald McCann diz que utilizou tinha ficado na cozinha, no balcão da cozinha. Portanto, há ali logo mentiras desde o início. E haver um raptor teria que entrar por aqui, porque não há vestígios de arrombamento em lado nenhum. Não há... Poderia ter usado luvas, por exemplo, mas teria que ser por aqui. Não há nada forçado do outro lado, nem na porta, nem na janela. Há uma simulação de que querem fazer trair alguém, de que ali é aquele ponto de passagem da criança, quando isso não aconteceu, na nossa convicção. Dizem os pais que do restaurante faziam uma vigilância sobre o apartamento. Dificilmente, especialmente se considerarmos que era de noite. Gonçalo Amaral, o Dr. Moita Flores disse aqui há dias publicamente que é profunda convicção dele que a Medi terá falecido neste apartamento. Qual é a sua convicção? A minha convicção também é essa, mas baseada em indícios. E, portanto, o que é que aconteceu? Depois há os vestígios de sangue, há o odor a cadáver, que apareceu naquele local onde também apareceu sangue, que apareceu no quarto do casal, que apareceu aqui, nos arbustos que existiam ali ao fundo daquele jardim. Há as contradições e as incongruências de todos aqueles testemunhos e há uma coisa que tinha que ser feita, que era a reconstituição disto tudo. Aqui se negaram, as testemunhas, os amigos negaram-se, o casal depois não veio, portanto, ainda hoje continuam por fazer, porque isso era esclarecedor. O processo não poderia, em outubro, ter determinado a forma que terminou, depois foi só mais 6 meses para o arquivamento, e hoje em dia está arquivado, e a solução do caso está naquela investigação que está ali a apanhar pó no arquivo do tribunal, até um dia que haja alguém com coragem que manda avançar a investigação. Hernani, falaste há pouco, em algo público, nem eu sei como é que se liga a isto. Cabelos. Sim. Eu não sei se tens memória disso. Eu lembro-me de ter trabalhado contigo nesta matéria noutros tempos. De repente apareciam cabelos da Medi por todos os lados. Cabelos para o FSS, cabelos para o laboratório, cabelos para a polícia, cabelos a mais. Lá. Como é que uma criança desaparecida se consegue ter tanto cabelo? Eu não sei, mas que havia muitos cabelos foram entregues e que chegou à conclusão que serão da criança. Até cabelos que apareceram dentro da bagageira do tal carro alugado 20 e poucos dias depois, estiveram no FSS. Cabelos é possível eu ter um cabelo e dizer, este cabelo é do Sr. José António? Era o que eu ia explicar. O FSS diz que pela coloração seria de Madeleine McCann. Mas não poderia fazer o ADN, é curto. Não poderia fazer o ADN naqueles cabelos que não tinham raiz. Mas há laboratórios, o FSS, mas há laboratórios na Europa que o fazem, já hoje em dia, sem a tal raiz do cabelo, portanto podem chegar à conclusão de o ADN se é ou se não é. E mais, aqueles cabelos podem servir para nós percebermos se de facto esta criança, como dizia o avô, e como na altura alguns jornalistas diziam, se esta criança tomava o tal antihistamínico para dormir à noite e ponderar qual foi a influência que isso tudo teve. Porque aqueles cabelos a existirem a ser de Madeleine, e se ela, de facto, os irmãos diz que os irmãos também não acordaram naquela noite, e como dizia o avô na altura, a um canal de televisão britânico, que todas as noites estavam colo-polo para os meninos dormir, ou para a menina dormir, portanto, por aí podemos chegar à conclusão, de facto, do que é que tinha acontecido. Porque virem dizer num livro que escreveram para aí de que os problemas de sono da menina tinham acabado não sei quantos anos antes, é mentira, porque os problemas de sono daquela criança foi até o último dia, até o dia do desaparecimento. E há prova quanto a isso. Gonçalo, eu quero lhe dizer que você sabe que é público, desde sempre, eu ter dito que achei sempre muito estranho que, de facto, a Medi tinha desaparecido, mas havia muitas conclusões que se podiam tirar
pelos outros 2 meninos que não desapareceram. Aliás, o 138 ajudava a ter tomado essa iniciativa. Mas há aqui uma pergunta, nós já escutámos o nosso tempo sobre isto, mas há uma pergunta que eu não resisto. Quem é que decidiu que era o FSS e não outro laboratório a fazer estas análises todas? A direção da polícia. Nós quisemos confiar na polícia era só isto que eu queria perceber. Foi a direção da polícia. Pronto. Era só isto. É que há muitos laboratórios exímios, famosíssimos no mundo inteiro, é um na Suíça, pouco uma... em Lovaina, enfim. Exatamente. É um pouco como a não vinda do FPA. Não se quis chegar uma questão diplomática, um atrito diplomático. Foi um acerto diplomático que resultou no que resultou. Por causa da diplomacia estamos neste pé. Estamos neste pé. Muito obrigado. Bom, eu agradeço por de facto termos aqui o Gonçalo Amaral, que esteve tão envolvido neste caso, esclarece e dá-nos mais alguma luz sobre aquelas informações que os nossos médios do Até à Verdade deixaram, portanto é interessante confrontar.